Olá, pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Me chamo Cristiane Késia e, juntamente com minhas colegas de curso, Ingrid, Lorena, Mina e Raíssa, elaboramos essa atividade que foi proposta dentro da disciplina de genética, que é ministrada pelo docente Paulo Venere. O material didático utilizado foi, cujo tema é a importância da genética na conservação de espécies ameaçadas, um modelo didático envolvendo o manejo de populações pequenas. As autoras responsáveis são Cibele de Cássia Silva, Tatiana Souza do Amaral e Rosane Garcia. Bom, ao realizar esse estudo, que tem como objetivo de nos dar o norte, né, para nos auxiliar no ensino-aprendizagem de genética da conservação, ela é uma proposta de atividade que demonstra como a análise da diversidade genética, ela pode estar nos auxiliando no processo de decisão, que seria referente à conservação de uma determinada espécie que estaria ali sendo ameaçada. Então, essa proposta de atividade, ela pode ser aplicada para uma simulação de uma aula prática, ou também como uma atividade complementar de uma aula expositiva para os alunos do ensino superior. Então, no decorrer dessas discussões que nós estaremos vendo mais para frente, nós iremos abordar um pouco sobre a reintrodução e também sobre a translocação. Então, sabe-se que a reintrodução de uma espécie, ela é importante, é uma ferramenta muito importante que vai estar nos auxiliando na conservação e também consiste na soltura, que ela vai ser intencional de um organismo em um local que já fazia parte daquela distribuição nativa e do qual ele tenha desaparecido por razões antrópicas ou também por razões naturais. A reintrodução, pessoal, é um tipo mais comum de translocação conservacionista. Então, a gente sabe que é a soltura intencional, como a gente havia falado antes, de organismo na natureza, com objetivo para fins de conservação. Então, por sua vez, a translocação conservacionista, ela inclui ainda a colonização assistida e a substituição ecológica, quando a soltura não é realizada dentro da área de distribuição original da espécie. E o reforço, que é quando a soltura ela ocorre dentro da área de distribuição original, mas já existe uma população dessa determinada espécie presente naquela área de soltura. Então, esses organismos, ao serem reintroduzidos, eles podem ter origens diversas, né? Advindo, então, de apreensões de cativeiro ilegal, ou então de tráfico, reproduzidos em cativeiro, ou até mesmo translocados de populações existentes na natureza mesmo. Em qualquer modo que seja, em qualquer caso que seja apresentado, o processo de reintrodução ele vai ser bastante complexo e são também necessários diversos cuidados antes de colocá-lo em prática. O principal desafio da biologia da conservação é as populações pequenas, porque ocorre a endogamia, que é o acasalamento entre indivíduos aparentados, que leva ao aumento da homocigose e diminuição da heterocigose. E isso vai fazer com que essa população tenha uma menor diversidade, correndo risco de depressão endogâmica, que é a perda de valor adaptativo na prole, devido ao acasalamento entre indivíduos aparentados, e isso pode causar até a extinção. O tamanho coletivo populacional é o número de indivíduos que uma população idealizada deverá ter para que ela represente uma população real, com o mesmo tamanho, em relação à endogamia, ou à deriva ou a algum parâmetro genético de interesse. E diversidade genética é a quantidade de variação genética contida em uma determinada população. A conservação extinto vai ser a conservação de espécies fora de seus habitats naturais. Já a conservação in situ é a conservação de espécies dos seus respectivos habitats naturais. A palavra pedigree, ela é utilizada, né, para poder estar representando um gráfico de padrões de herança genética de uma família para outra. A gente vai estar vendo isso mais na frente, com a população de sapos que temos aqui para fazer a análise.
Lá, pessoal, no trabalho, eles falam, né, que a gente tem que analisar 3 tipos de painéis para poder estar respondendo as perguntas. O primeiro painel que nós temos é esse daqui, que é um mapa do arquipélago, né? Que aqui nesse mapa a gente vai ver o continente e essas ilhas, que é a ilha 1, 2, 3, 4, 5, que vai estar ocorrendo essa reintrodução do sapo hipotéticos, né? Porque aqui no continente essa espécie não existe mais. Logo, vai ter que estar selecionando entre essas ilhas qual população é mais apta para poder estar entrando aqui no continente. Aqui no painel 2, eles mostram para a gente aqui cada população, né? População 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui com seus respectivos resultados. No primeiro aqui a gente vê a questão da heterogosidade esperada, né? Entre eles. Aqui a gente consegue ver que a população 5 tem a heterozigosidade esperada e a heterozigosidade observada maior em relação às demais populações, enquanto o seu coeficiente de endogamia é menor. Porque, assim, o estudo em si, para poder estar fazendo essa reintrodução, procura populações que têm uma endogamia baixa, para não estar correndo o risco da população ser extinta futuramente por não ter uma diversidade genética mais ampla. Aqui no painel 3, a gente consegue ver o pedigree da população 1, desse sapo hipotéticos. Que essa população aqui vai ser encontrada na ilha 1. Enquanto aqui na população 2, a gente vai estar analisando, né, outro pedigree, que aqui a gente vê que tem bastante endogamia entre eles. Aqui na 3 a gente já vê que não tem tantas, mas ainda é observada bastante em relação às próximas que vamos estar vendo. Enquanto aqui na população 4, a gente vê que endogamia é bem forte. Que aqui a gente vê a população 1 e 2, a partir dela vem as demais populações, né? Enquanto a gente chega aqui na população 5, a gente vê que o processo endogâmico é menor. A gente vê mais variabilidade entre as populações. Aqui temos algumas perguntas, no qual estaremos respondendo, né, entre nós aqui, e vendo se uma concorda com a opinião da outra, se não, o que poderia mudar, o que vai agregar. A primeira pergunta que temos é: indique qual seria a população mais adequada para fazer a reintrodução baseando-se nestes parâmetros. E a gente tem que estar justificando também a nossa resposta, da gente falar qual que seria a mais adequada. Na minha opinião, seria a número 5, porque teria o menor coeficiente de endogamia e os maiores valores de heterozigosidade. Eu concordo com a dona Mirna. A população 5 e 2, elas têm maior diversidade e menores coeficientes de endogamia. Concordo com as duas e, como disse a Raíssa, a população número 2 também seria muito adequada para essa reintrodução, pois ela tem mais variabilidade genética, porque ela não cruza tanto com os entre parentes. Então, assim, pessoal, as meninas estão certas. E isso a gente pode estar vendo aqui, ó, no painel 2. Aqui no painel 2, vocês conseguem observar que a população 2, a população 5, possui, né, aqui, ó, heterozigosidade maior tanto na esperada como na observada em relação às demais populações. E também, né, o coeficiente de endogamia
Aqui na população 5 é 0, enquanto na população 2 é 0,19. Então, comparada com as demais populações, realmente, elas são a população assim mais adequada para estar fazendo parte aí. Agora, vamos para a próxima pergunta. Indique os pedigrees mais adequados para serem utilizados na reintrodução. Após escolher os pedigrees, escolha dentro destes pedigrees os indivíduos mais adequados para a reintrodução, considerando os seguintes cenários. Gente, aqui no cenário 1, a gente tem a seguinte pergunta. A gente vai ter que estar escolhendo apenas um pedigree, né, para fazer a reintrodução desse indivíduo no continente. E dentro dessa, e além da gente estar escolhendo apenas um pedigree, nós temos que ver se esse pedigree, o que ele possui. Aqui, ó, um A, com a reintrodução de 4 indivíduos, um B com a reintrodução de 6 indivíduos, ou um C com a reintrodução de 8 indivíduos. Meninas, qual que é a opinião de vocês em relação a essa resposta? Quer dizer, qual é a resposta de vocês em relação à pergunta? Na minha opinião, seria o cenário 2. Uma reintrodução de 8 indivíduos com indivíduos de diferentes pedigree. Isso ia acrescentar uma variabilidade genética muito grande nesses indivíduos. Eu concordo com a dona Miriam, seria isso mesmo. Eu também concordo com ela. E esses 8 indivíduos teriam que ser da população 5, pois eles têm maior variabilidade genética em relação às outras populações. Então, pessoal, concluindo aqui. Aqui, realmente, a gente vê que vai entrar a população 5. Porque lembra lá, voltando aqui, ó, algumas meninas falaram população 2, mas a população 5, como é que a gente vai ter que utilizar somente um pedigree, é maior aqui, ó, referente à população 2, em quesito heterozigosidade, e tanto a heterozigosidade observada quanto esperada, e o coeficiente de endogamia, a 5 também ganha. Então, assim, meninas, vamos ter que, nessa opção aqui, como é somente um pedigree, então a gente vai ter que escolher a 5. Enquanto com a reintrodução, realmente, vai ser reintrodução de 8 indivíduos. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Ou vocês conseguiram entender ali pela tabela? Não, para mim não tenho dúvida nenhuma. Tá bom. Aí aqui, gente, vindo para o cenário, né? E uma coisa também, né? O pedigree 5, a gente viu lá que ele tem várias possibilidades, né? E que isso também ajuda, né, os indivíduos, assim, que vão ser escolhidos, não ser irmãos e também nem pai nem filho. Dessa forma, assim, não vai ter o cruzamento, né, de indivíduos aparentados, que é o que a gente procura para poder estar fazendo essa reintrodução no nosso continente. Aqui no cenário 2, vamos lá, cenário 2, escolher mais de um pedigree. Reintrodução de indivíduos de diferentes pedigrees. Aí 2A, com reintrodução de 4 indivíduos, 2B, com a reintrodução de 6 indivíduos, ou 2C, com a reintrodução de 8 indivíduos. E aí, meninas, qual que é a opinião de vocês para essa pergunta? Eu acho que é a reintrodução de 8 indivíduos, porque eu acho assim, quanto mais indivíduos, maior vai ser a diversidade. E quais seriam, assim, aqui, né, a gente pode estar escolhendo mais de um ou 2. Quais desses pedigree, assim, a senhora escolheria, dona Mirna? O de 6 indivíduos ou 8 indivíduos. E vocês, meninas? As demais? Sim, seria o pedigree 5, 2 ou até o 3 também. O que a gente deve prestar atenção nessa pergunta é a questão de que eles não sejam aparentados, né? Não sejam irmãos. Essa é a melhor
a principal preocupação. Isso é o que a Raíssa falou e o que a Mirna também falou. Sim, concordo com vocês, né? Porque assim, quando a gente vê lá, em relação, né, o pedigree 5, 2 e 3, quando a gente olha aquela tabela, realmente eles são que possuem, assim, maior, né, heterogosidade e coeficiente também. Quando a gente olha para o 1 e o 4, a gente já vê que ali o índice de endocruzamento entre eles é bem alto. E aqui, como a gente precisa assim, de indivíduos que não tenham esse cruzamento alto, realmente as populações são as mais adequadas para estarem reintroduzindo também nesse cenário que a gente acabou de ver aqui. Enquanto, assim, 8 indivíduos também é bom para a introdução. Agora, meninas, próxima pergunta. Então, as áreas naturais remanescentes estão cada vez menores e fragmentadas. Consequentemente, há um declínio no tamanho das populações naturais de plantas e animais devido à perda de hábitat. Por que espécies com populações pequenas estão mais suscetíveis à extinção? Considere na sua resposta as questões genéticas apresentadas na atividade. Então, meninas, por que vocês acham assim que essas populações, né, estão mais suscetíveis a serem extintas? Porque elas vão cruzar entre parentes e com isso vai diminuir a variabilidade genética e com isso pode diminuir o valor adaptativo das gerações futuras e acabando que elas entram em extinção por causa de algum gene que mudou aí e ela desadapta aquele ambiente. Eu concordo com ela mesmo. Aí, no caso, seria só a variabilidade genética, que seria muito baixa, levando à extinção. Sim, também concordo com as meninas, que em populações pequenas há maior cruzamento entre parentes, né? Aumenta a frequência de endogamia. E com isso, se, por exemplo, essa população passar por alguma catástrofe ambiental, até todas vão ter os mesmos genes, né? Não vai ter essa variabilidade genética. E, por sua vez, se forem fracas a determinado tipo de um problema ambiental, por exemplo, todas morrerão, né? Se houver a variabilidade genética, já não acontece isso. Algumas vão ser resistentes a esse problema. Exato, meninas, que até então, se fosse para a gente poder analisar lá as populações, né, a gente conseguiria ver claramente que a 1 e a 2 seriam, quer dizer, a 4 e a 1 iriam ser as primeiras extintas, caso acontecesse tudo isso que vocês falaram. Enquanto, assim, a 5, a 2 e a 3 demorariam um pouco mais para ocorrer este processo de extinção. Vamos lá. Ou não ocorreria. Exato, ou não ocorreria por conta dessa variabilidade genética ser maior. Sim, concordo. Então, aí aqui número 2. Por que a avaliação do pedigree é importante no processo de tomada de decisão de programas de cruzamento em cativeiro e reintrodução? Olha, eu vou falar sobre o cruzamento em cativeiro e reintrodução. É muito difícil você fazer isso. Não. Eu vou passar, Raíssa. Uhum. A questão para avaliar o pedigree é verificar se há um grau de parentesco, né, entre esses indivíduos. Se houver um grau de parentesco muito grande, eles podem ocasionar o problema de depressão endogâmica, né? Que é o cruzamento entre parentes. Isso seria um problema enorme, porque não teria variabilidade genética nessa população, né, que estaria sendo reproduzida. Então, poderia ocasionar diversos problemas futuros.
Sim, a diversidade genética seria um deles, né? Porque não teria uma variação grande nessa população. Exatamente. Exato. Então, concordo com vocês, assim, que aqui, né, pelas questões anteriores, a gente já ficou bem claro a importância de ter esse pedigree ser avaliado, e no próprio texto também deixa isso bem claro para nós. E como vocês disseram, a questão da variabilidade genética é algo muito importante. Ainda mais quando, assim, normalmente espécies que ficam em cativeiro são espécies que já estão quase extintas fora, né? Em matas, isso na flora. Logo, a gente precisa realmente de ter essa diversidade para poder que aquela espécie fique forte e se adapte melhor, não ocorrendo, né, a extinção, como a gente viu na questão anterior. A outra coisa que a gente tem que observar também, quando vai fazer uma reintrodução, é a conectividade que existe, que é a capacidade que uma paisagem possui em facilitar ou dificultar o movimento dos organismos entre as manchas de habitat. Isso é muito importante. Se houver uma grande conectividade, será melhor para essa reintrodução. Exato. Agora vamos passar para a próxima pergunta. Aqui na 3, né, faz a seguinte pergunta. A perda de aptidão das populações em consequência do acasalamento entre indivíduos aparentados, sobretudo em populações pequenas, é um fator de extrema importância para a biologia da conservação. Entretanto, as reintroduções e translocações devem ser feitas com muito cuidado e após um estudo detalhado das populações em questão. Entre algumas consequências negativas de misturar populações sem estudos prévios e detalhados está a depressão exogâmica. Defina o que é depressão exogâmica e enumere alguns fatores que podem levar as populações à depressão exogâmica. A depressão endogâmica é a perda de valor adaptativo na prole devido ao acasalamento entre indivíduos aparentados. É a endogamia que ocorre entre populações, que vai, frequentemente, ela vai decidir a variabilidade genética da população. O problema que está nessa pergunta aí, né, pergunta também os principais fatores que podem levar a essa depressão exogâmica, né? Seria realmente misturar indivíduos de populações muito divergentes, porque não há um estudo prévio antes disso. É misturar indivíduos de populações adaptadas a hábitos diferentes também, e misturar indivíduos de populações com diferenças cromossômicas já fixadas, né? Seriam os principais problemas. E misturar os indivíduos de população que não apresentam mais nenhum alelo entre eles, porque se separaram há muito tempo, por exemplo, há mais de 500 anos. E isso pode derivar vários problemas, como pode causar a extinção de ambas as espécies que foram introduzidas juntas ou não. Sim, e a gente vê também, né, que quando a gente mistura indivíduos de populações diferentes cromossômicas, né, já fixada, pode estar ocorrendo isso. E tem também a questão de indivíduos, né, populações que apresentam fluxo gênico, como ela disse ali, que é quando há um movimento de alelos de uma população para outra, e também referindo como a migração. Logo assim a gente vê que pode ser uma boa alternativa, mas também não é. Por que eu falo assim que pode ser ou não? Porque assim, vai, né, reduzir a aptidão na prole, por conta do acasalamento entre indivíduos não relacionados. Porque o que pode estar ocorrendo?
A gente tem exemplos que animais se cruzam de pilores diferentes e ficam estéreos, então o que pode estar ocorrendo nessa população. Como também eles podem cruzar e criar descendentes mais férteis. Então tem que analisar a situação em si. Vocês concordam assim com isso ou vocês acham que não? Sim, eu concordo Depende do contexto, né? Isso. também. Pode ser negativo em um contexto e positivo em outro. Sim, eu concordo com elas. Então, aí aqui, né, a quarta pergunta. As mudanças climáticas ou ambientais estão ocorrendo de forma acelerada. Diante de um mundo em mudança, as espécies podem extinguir, migrar ou adaptar. Explique a relação entre diversidade genética e resposta a mudanças ambientais. No caso desta questão, depende muito da adaptação in situ, porque ou ela vai ser morfológica ou fisiológica. E as condições ambientais influenciam muito nisso, porque uma espécie pode ter a capacidade de sobreviver a esse habitat, mas após ser colocada em outro, ela pode sofrer muito porque esse novo habitat que ela entrará não é adaptado com o que ela tinha. Esquece. Que assim, ó, eu entendi que para que isso ocorra tem que ser feito um estudo antes. Não, gente, para. Não, vocês estão no caminho certo, assim. Como eu falei para vocês anteriormente, como a gente já conversou, né, antes de estar fazendo aqui a gravação e estar fazendo esse estudo, tem a questão, né, que reduz a diversidade. A partir do momento que você vai para o novo hábitat, dependendo desse hábitat, você tem que se adaptar a ele, correto? Sim. Esse hábitat, ele pode estar, esse local em si pode estar cheio de novos organismos ali, né, que você nunca teve contato. Então, eles vão ficar mais propícios a patógenos, doenças, porque eles vão perder alguns alelos ou fenótipos, né, que vão proporcionar resistência, como também pode tirar essa resistência. Que nem assim, um exemplo que a gente pode ver. Um desses sapos está num ambiente que é mais gelado, um ambiente bem fresco, com umidade alta. Aí você introduz ele numa ilha onde que o ambiente é extremamente quente e umidade seca. Logo, ele vai sofrer algumas alterações, então ele vai ficar mais propício a alguns tipos de patógenos, doenças que ele está presente. Ou então, assim, dependendo, ele pode conseguir se adaptar rápido e criar uma resistência, ou então já trazer essa resistência com ele. Vocês conseguem compreender mais ou menos assim? Sim, faz todo sentido, Ingrid, em relação a essa migração deles. Pode ocorrer todo esse tipo de problema, né? Sim, mas qual a relação entre diversidade genética e respostas a mudanças ambientais? Então, assim, a diversidade genética, conforme o sapo assim, tem uma diversidade maior, logo, para se adaptar, pode ser maior também. Que seria a população 5. Vamos falar dele. Que são os de mais alta diversidade genética. Eles mudando de ambiente, como você explicou, de um ambiente favorável para um não favorável. A diversidade genética continuaria alta? Em um ponto sim, mas em um ponto não. Vai depender de como essas mudanças ambientais vai ser. Um exemplo... Então vai depender da adaptação dele a esse novo hábitat. Isso.
Sim. Que nem assim, vamos Agora- trazer um exemplo para o nosso contexto aqui atual, que a gente está passando por uma pandemia, o Covid, ou SARS-CoV-2. No começo, eu sabia que até então o vírus só se desenvolvia em ambientes assim mais gelado. Tipo assim, era mais disperso em ambientes assim mais frios. Que até então, ambientes quentes, o vírus perdia a resistência em si, né? a Ficava eficiência dele de contaminação. Isso, diminuía. Só que ele se adaptou tão rápido por conta de uma diversidade genética que teve ali, que em relação às mudanças ambientais que ocorreu, que ele saiu de ambientes extremamente gelados para um ambiente assim quente como aqui Cuiabá. E se adaptou de uma forma tranquila. Sim, se Então, manteve e aumentou a contaminação. E outra, a mutação dele, ele está se mutando muito rápido. Então, assim, eu vejo assim, Então, tudo quer bem. dizer, o nosso sapinho pode mudar e se dar bem, como pode ir para a extinção. Isso. Pode ocorrer as duas coisas com ele. Então, assim, a diversidade genética vai entrar muito nisso, em questão às mudanças ambientais, que nem em nós mesmos, seres humanos. A gente, assim, pessoas que não têm a melanina tão ativada, assim, no sol, elas vão sofrer mais do que quem tem. Sim, concordo. Faz sentido. Concordo Então, com assim, isso. essa diversidade genética, querendo ou não, influencia muito em questão das mudanças ambientais. Sim, agora eu entendi direitinho e entendi o que tem que ser feito. Obrigada. Eu concordo com vocês, meninas. Em relação ao finalzinho da pergunta, que fala, né, explica a relação entre diversidade genética e resposta a mudanças ambientais. E quando a espécie migra, né, ela vai para um novo ambiente. E ali ela tem adaptações, mas que não, às vezes, não são boas para aquele ambiente, né? Ela traz adaptações do ambiente que ela estava também. Sim. Então, ou ela vai ter que desenvolver mais adaptações, né? Ou ela vai acabar se extinguindo. Sim. Exato. Que aí aqui a gente entra, né? Extinguir, migrar ou adaptar. Elas também podem migrar para outro lugar e tentar, né? Se adaptar lá, fugindo da extinção. Sim. Mas eu acho que a adaptação seria o mais fácil, porque às vezes migrar, ela tem muitos fatores que não contribuem para isso. Por exemplo, se ela tem um rio, ela não consegue atravessar, ela vai ter que se adaptar ou extinguir. Exato. Então, pessoal, no mais, assim, essas foram as perguntas, né, que continham ali no artigo em si. E a gente veio aqui trazer um pouco da discussão que nós fizemos antes e agora, né, para poder ver se as ideias batem ou não. Aí aqui a gente viu que algumas coisas a gente concorda, outras não, algumas coisas a gente está aprendendo a partir do momento da opinião do colega. E isso é muito bom, enriquece a gente de uma forma ou de outra. E assim, eu agradeço vocês, meninas, por ter compartilhado assim, um pouco do conhecimento de vocês comigo. E você com a gente. Obrigada. Né? Sim, obrigada. Porque foi muito... Raíssa, obrigada. Lorena. Obrigada, meninas. E aqui eu deixo meu obrigada a todos e a quem estiver também assistindo. E esse aqui é o nosso Sapo Hipotéticos. Maravilhoso. Uma adaptação. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até.